Vamos começar agora a parte de esôfago e gastrointestinal. E eu vou seguir na sequência também com os outros sistemas que faltam. Então, começando pelo esôfago, a gente tem um epitélio que a gente sabe que é pavimentoso estratificado não queratinizado. E ele pode se confundir com algumas outras regiões, como mucosa oral, como vagina, né, mucosa vaginal, esse epitélio. Então, tem que ter um pouquinho de atenção para o que está embaixo, né? No caso, esôfago vai ter glândulas, vai ter muscular da mucosa, a vagina já é outra coisa, na boca também, né? Na parte que tem esse tipo de epitélio também já é outra história. Então, só ficar mais atento. Então, aqui no esôfago, a gente tem a camada, vamos começar de fora para dentro, adventícia, que predomina na maior parte do esôfago, só abaixo do diafragma que a gente tem serosa, que é o peritônio, aqui é a adventícia. As camadas musculares nas vísceras ocas são sempre uma camada circular interna e uma longitudinal externa, com algumas variações, no estômago muda alguma coisa. Quando a gente tem, deixa eu ver, a parte do terço médio, isso que eu queria lembrar. No terço médio a gente tem uma mistura de músculo esquelético com músculo liso, porque lá no terço superior tem no esfíncter esofágico superior músculo esquelético, né? Então ele fica um resquício dele ainda na camada média, mas aí já tem uma maior proporção de músculo liso começando, por isso fica essa transição, mas quando chega no terço inferior, a gente já tem músculo liso predominando. Quando a gente chega aqui, ó, nós temos uma camada de tecido conjuntivo abaixo de uma camada aqui, ó, que é a muscular da mucosa. Uma camada muscular que separa direitinho a mucosa da submucosa. Eu tô delineando ela aqui. Então, esse tecido conjuntivo que está logo abaixo aqui é a submucosa, que costuma ter glândulas, mas nesse caso aqui, talvez esse aqui seja uma, não apareceram muitas não. Aqui, ó. Não sei, isso aqui é pedaço de músculo. Então, na submucosa BT, maior parte das vezes, maior parte do esôfago, glândulas secretoras de muco, glândulas mucosas chamadas esofágicas, elas ficam na submucosa. Só lá pertinho do estômago, lá pertinho, no terço mais, nem terço, é lá no finalzinho do esôfago, é que a gente vai ter glândulas na mucosa, ou seja, na lâmina própria, acima dessa camada muscular da mucosa. Aqui que vai ter glândula lá, mas lá elas vão chamar glândulas cárdicas, que também secretam muco, tá? Tem esse detalhe, então tem essa diferença. Mas na maior parte das vezes as glândulas estão na submucosa. Então a gente já viu aqui a muscular da mucosa separando, né? A mucosa da submucosa, eu tô aqui. Tá estranho, né? Meio bagunçado, mas tá aqui. E aqui a gente tem a mucosa propriamente dita. Alguns consideram a muscular da mucosa como parte da mucosa também. Então, é mucosa e lâmina própria, né? Então, epitélio e lâmina própria. Epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado e a lâmina própria. E aqui a gente tá vendo a muscular da mucosa. Essa figura mostra bem, né? Então, tem a mucosa, que é o epitélio mais a lâmina própria. E você pode considerar a muscular da mucosa junto. Aí aqui a gente tem a submucosa. E mais uma vez a submucosa não tem... mostrou aqui um conjuntinho de glândulas, né? Glândulas secretoras de muco. Predominantemente secretoras de muco. Aqui as camadas, né? Musculares. Para a prova prática, vocês não precisam ficar decorando... vocês já fizeram a teórica, né? Não precisa ficar decorando posicionamento de camada muscular, a não ser que você ache que isso ajude a identificar o órgão, né? Por exemplo, no caso de ureter, né? Você pode achar que isso aqui é um ureter, por exemplo, de longe, assim. Então,
Aí, tá, mas aqui tá uma camada circular interna bem definida. Lá no ureter é tudo bagunçado e com certeza a camada mais interna não é circular, é o contrário. Só se for nesse sentido, né? Para você ficar se atentando para isso. Mas eu acho que tem outras estruturas que te mostram que isso aqui não é ureter. De longe, realmente, você pode até achar que o transicional parece o pavimentoso estratificado, né? Mas olha, tem muscular da mucosa, tem submucosa, isso não tem tão assim no ureter, né? Isso aqui provavelmente é ducto de alguma glândula que não apareceu. Aqui sim, né? Mostrou umas glândulazinhas, até com coloração especial para muco, né? Ficou mais rosinha. Aqui o ducto, provavelmente desse grupo glandular aqui. A mucosa que vai ter o epitélio, a lâmina... Opa, esqueci. O que eu faço? Isso. A mucosa aqui que vai ter o epitélio. Tá difícil, hein? O epitélio, a lâmina própria. Ah, agora que eu entendi. Uma parte da lâmina vocês não estão enxergando, porque eu enquadrei diferente. Então deve estar perdendo uma parte do epitélio aqui. Epitélio, lâmina própria. Aí vem a submucosa e a muscular própria, ou externa. Mais uma vez, né, uma glândula com um ducto bem visível. No caso aqui, a muscular da mucosa estaria aqui, ó. Mas realmente está difícil de ver. Aqui a gente tem o estômago. Ele vai ter aquelas 3 regiões histológicas, né? Mas primeiro a gente vai ver aqui que ele tem essas rugas, né? E essas rugas, elas são acompanhadas pelo epitélio, que é bem espessa, porque tem muitas glândulas. Aqui a gente vê a muscular na mucosa, aí a submucosa, certo? Então, são as rugas, as pregas do estômago, que dão aquela aparência pregueada quando ele está vazio, né? Além das rugas, a gente tem essas protuberâncias, digamos assim, né? Só do epitélio mesmo, só do epitélio. Que são as áreas mamilares, que dão um aspecto assim, às vezes... só olhando o estômago, assim, bem de perto, a olho nu, que você vai entender que aparecem como se fossem pequenas montanhas, mas elas se ressaltam mais, na verdade, quando a gente tem um pouco de gastrite, né? Mas ajuda a aumentar a superfície. A gente já vê aqui, então, epitélio, mais lâmina própria, que é bem escassa, né? E aqui já pegando a muscular da mucosa, estuda a mucosa. Aí vem a submucosa. Observem que não há glândulas na submucosa do estômago, né? As glândulas do estômago estão restritas à mucosa. Submucosa sem glândulas e a muscular. Para reconhecimento histológico mesmo de regiões do estômago, né? Se é cardia, se é fundo barra corpo ou se é antro, piloro, você vai ter que olhar a mucosa, só as glândulas, tá? Esquece submucosa, tudo tem para baixo. Então, olhando para as glândulas, a dica principal, procure células parietais. Elas vão separar para você a região de fundo barra corpo. Se tem célula parietal, é fundo barra corpo. E é muito fácil ver célula parietal. Até numa foto pouco nítida como essa, né? E a gente tá vendo aqui que é estômago, o estômago que tem essa, olha, todas as vísceras ocas nossas, né? Nenhum epitélio é tão espesso, olha a espessura, né? Olha a quantidade de glândulas. E quase não tem a lâmina própria é pobre, né? Então, o tecido conjuntivo em torno é mais células mesmo. Então, a gente vai procurar essas células graudinhas aqui, ó, rosa, chamando atenção. É uma foto pouco nítida, mas é nítido também que tem umas células chamando atenção, redondas com núcleo central, e elas tendem a se destacar, tanto que essa aqui se destacou
né? Olha essa outra se destacando aqui. Se eu passar a caneta, vai parar de destacar. Ó, olha aqui. Isso é célula parietal. Bate o olho parietal, fundo barra corpo, estômago. Não tem erro. Não tendo a célula parietal, duas opções. Ou é antro ou é cárdia. Mais uma imagem. A gente tem aqui o epitélio, aquelas células de superfície, né? Células secretoras de muco. Mas você esquece elas para identificar. Para identificar que é estômago, ótimo, né? Lembrar que sempre vai ter essa célula clarinha na superfície e as glândulas é que vão estar mais para baixo. Ajuda a identificar o órgão também. Porém, a gente vê aqui... Minha cachorra engasgou, gente. A gente tem aqui um monte de célula chamativa. Cor de rosa, redonda, o núcleo central. Isso aqui, ó, é célula parietal. Tô marcando o quê? 10% delas. Olha o tanto de célula parietal. Isso é fundo barra corpo, não tem... Marca o X lá e segue feliz, tá bom? Outra imagem. Ó. Mesmo sem aparecer o epitélio de superfície, olha só. Essa célula parietal vermelha, grandona, até dá pra ver aquele canalículo intracelular dela. A célula que gosta de aparecer, ela não é a célula discreta, tá vendo? Eu não seria essa célula, eu não gosto de aparecer não. Eu gosto de ser a célula mucosa do colo, essa discretinha aqui que ninguém vê, tá vendo? Então, chamou atenção, bateu o olho, viu a célula que gosta de aparecer, que chama atenção, vermelha, redonda, núcleo central. É a célula parietal, fundo barra corpo, não tem erro, tá? Claro, primeiro você tem que pensar em estômago, né? Só para dar uma olhadinha nela mais de perto, tá vendo? Célula parietal, grandona, chamativa. Esquece as outras agora para reconhecimento de aula prática, não precisa de prova prática de órgão, né? Não precisa na prática. E eu não vou ficar falando porque, né? Mas tá cheio de célula principal aqui do lado, né? Com aquela base mais roxinha e o ápice mais clarinho. Mas vamos focar no reconhecimento, tá? Que geralmente na base das glândulas da região fúndica, fundo do corpo, né? Glândulas fúndicas, a gente chama assim também. A gente tem as células parietais em menos quantidade, porque já no fundinho, lá nas glândulas mais próximas da muscular da mucosa, aí a gente já tem um predomínio dessa célula roxinha, que é a célula principal. De novo, né? Para não falar que eu não falei das células principais, né? Elas estão ali também em grande quantidade, são as roxinhas, que tem a parte infranuclear roxinha e a parte supranuclear infranuclear roxinha, núcleo supranuclear mais clarinha, mais rosinha, com os grânulos, né, de secreção, e as células parietais lindonas, né, aparecendo aqui com facilidade. Tá de cabeça para baixo essa lâmina. Aí eu falei, gente, se não tiver célula parietal, restam duas opções em termos de histologia do estômago. Ou é cárdia, que é uma porção ridícula, pequena, pequenininha lá, perto do esôfago, e o antro, que é uma região mais ampla, grande, né? E o que tem nessas duas regiões? Em primeiro lugar, não tem célula parietal. Também, principal, é um aqui, outro ali se aparecer, né? Porque já só ali na transição. Então, o que você vai ver mesmo? Glândulas secretoras de muco. Então, lembrando, sempre a parte de cima do estômago vai ser sempre igual. Essas células colunares, secretoras de muco, isso não muda em qualquer região. Fundo, cárdia, corpo. Mas quando a gente vai descer para olhar a glândula, procura a célula parietal. Não estou vendo nenhuma. Nenhuma. A célula parietal é a dica. O que eu estou vendo? Ah, umas células clarinhas, muito parecidas com as que tem lá em cima. Ela é clarinha porque ela tem muito muco. Então, ou é antro ou é cárdia. Como que eu vou saber? Como eu falei, a cárdia é curta no comprimento. Mas também é uma dica, lembra? Ela é curta no comprimento, assim, ela é 2 centímetros só ali, da região do estômago. E ela é curta na espessura do epitélio também, né? Então, ela é toda curtinha.
E as fovéolas, focetas, são curtas também na cardia, enquanto aqui no antro, isso aqui é antro, ó, é longo. Então, se aqui é longo, acaba ficando tudo longo, ó, tá? Só que proporcionalmente na cardia a gente vê mais glândula do que fovéola. Lembra que fovéola é esse aqui, né? Foceta, fovéola, cripta. Então, essa espessura do antro é maior. Vocês vão ver a comparação, tanto que a espessura do antro, assim, ó, é maior. E outra, cárdia, geralmente para eu mostrar a cárdia, eu gosto de mostrar o esôfago junto, que aí não tem dúvida, né? Então, olha aí, clássica região cárdica, né? Então, você vê um predomínio de células secretoras de muco e o epitélio de superfície, olha que essas focetas estão ridículas, né? Não tem nada de foceta aqui, curtíssima. Também poucas glândulas, você vê muita lâmina própria sobrando espaço aqui. Então, isso aqui é cardio, tá vendo? É uma coisa pobre, né? Nem se compara com aquelas coisas espessas, gigantescas lá que a gente viu antes. Aqui, uma foto, deixa eu mostrar aqui. Essa clássica, né? Aqui, ó, mostrando a fosseta curta, né, da cárdia, enquanto que se fosse antro, a fosseta ia ser longa. E aqui o esôfago junto, né? Olha, já aproveitando, lembra que eu falei que no esôfago, a parte mais final do esôfago, aparecem glândulas na mucosa, aqui elas, ó. Logo abaixo do epitélio, só na parte finalzinha. São as glândulas cárdicas. Mas o resto do esôfago todinho, pra lá, ó, pra lá, pra lá, as glândulas estão na submucosa. E aqui, já a parte de cárdia. Essa região aqui é a cárdica. E aqui, ó, são as glândulas cárdicas, clarinhas, secretoras de muco, né? Porque aqui já vai aparecer célula parietal, já não é mais. Então, é um epitélio curto, né? É um epitélio muito... Aqui ainda tá curto, porque é transição, mas aí a tendência é ficar um epitélio mais espesso. Então, é bem curtinho. E com o esôfago do lado, né? Não tem como, né? Se você errar isso aqui, eu até te bato, porque não tem como, né? Esôfago do lado, estômago, que região é essa? Cárdia, né? Te bato, é brincadeira, né, gente? Hoje a gente não pode falar nada, é brincadeira. Aí, outra, aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pronto. Cárdia, glândulas clarinhas, clarinhas, não tem célula parietal. Ai, apareceu uma célula parietal aqui, e agora? É porque tá começando a virar fundo. Olha o fundo chegando aqui, ó, o tanto de célula parietal. Então aí começa a aparecer uma célula parietal aqui, outra ali, e aí já vira fundo. Então a parte cárdia é curtíssima, curtíssima. Gente, eu tô morrendo de medo, porque eu tô controlando aqui o vídeo, a hora que grava, a hora que pausa. Tem hora que dá errado aqui, eu fico preocupada, porque eu começo a ficar com raiva, ficar nervosa aqui. Espero que, se aparecer algum trecho que eu xinguei um pouquinho, vocês não fiquem assustados não, tá? É que às vezes eu deixei passar gravando e não devia ter deixado. Mas é que toda hora esse negócio trava, faz alguma coisa errada, ou eu mesma faço e eu fico nervosa aqui. Então me perdoem se aparecer algum trecho aqui que eu xingo, e vocês me avisem também que eu vou deletar rapidinho esse vídeo. Pessoal, não dá mais aqui, o negócio não tá aceitando eu colocar na tela cheia e depois que eu já enquadrei a tela, não deixam eu arrumar, tá? Então vai ter que ficar feio assim, aparecendo esses escritos aqui do PowerPoint, não tem jeito não. Por isso que eu xinguei um pouco ali, que não quer aceitar de jeito nenhum que eu mude. Então vamos seguir para o próximo slide, tá? Então vamos seguir. Duodeno. A gente tem, então, primeira parte do intestino delgado. Então, para desconfiar que é intestino delgado, basta que eu veja a bendita vilosidade, né? Tá? Aqui é vilosidade. E tem uma particularidade no começo, né? Do duodeno. A gente sempre, como eu ensinei nas aulas, acostuma sempre procurar muscular da mucosa na parte de gastro.
porque é sempre uma referência, né? A gente viu que lá no estômago não tem glândula nenhuma abaixo da muscular da mucosa, não tem glândula submucosa do estômago. Tudo que é glândula no estômago fica para cima, na mucosa. No duodeno, a gente tem uma particularidade de ter as velocidades, as criptas aqui descendo, tem a muscular da mucosa. Então, isso aqui tudo, ó, é a mucosa. E aí, embaixo da muscular da mucosa, a gente tem essas glândulas clarinhas aqui, ó. São as glândulas de Briner, glândulas mucosas de Briner. Só no duodeno que tem essas glândulas na submucosa. Então, aqui já é a pista para o duodeno. Então, viu velocidade? É delgado. Delgado pode ser duodeno, jejuno ou ilho. Como a gente combinou, a gente só vai dar ter certeza absoluta do duodeno e do ilho quando tem a placa de Peyer. Porque aqueles critérios de tamanho de velocidade, se a velocidade parece folha, se parece um dedo, eles são até confiáveis, mas não são 100%, tá? Então, vamos fazer assim. Como é prova fechada, também eu vou colocar umas alternativas que não te deixem na dúvida, tá? Então, agora, por exemplo, aqui tá falando é jejum, a gente já sabe, tem a informação. Aí eu tô vendo as velocidades, primeira coisa, viu velocidade, não esquece que isso aqui, ó, são aquelas pregas, né, circulares, né? Aí a submucosa tá entrando nessa história aqui. Mas a gente tem que sempre olhar a mucosa, aí a velocidade, tá? Aqui a velocidade, os dedinhos. E aí a gente olha a velocidade e procura então fala, é delgado. Procura a muscular da mucosa, tá aqui, essa linhazinha aqui. Tem glândula abaixo? Não tem. Não é duodeno. Procura para ver se tem placa de Peyer. Não tem. Então, pode ser jejuno ou pode ser o ilho numa região que não tem placa de Peyer, tá bom? Aí, se na alternativa você quiser colocar, por exemplo, pus essa imagem aqui. A alternativa minha pode até ter jejuno lá, né? Mas não vai ter ilho, entendeu? Ou pode ter ilha e não ter jejum. Aí você vai marcar uma compatível, uma alternativa compatível. Então, que alternativas que eu poderia dar aqui? Duodeno, você marcaria? Não, tá? Jejuno, aí você poderia marcar. E eu não colocaria o ilho, porque até poderia ser ele, né? Poderia. A parte do ilho que não é a que tem a placa de pai. Aí eu colocarei cólon, reto, tá? E quando é que eu posso pôr alternativa de ilho? Poderia ter posto ilha aqui na alternativa, aí eu não colocaria jejum. Aí você pensaria, pode até ser ilho, numa região que não tem placa de paio. Agora, se eu boto uma foto, né, que tem a placa de paio aqui, ó, bonitona na submucosa, entrando um pouco na mucosa, aí eu posso pôr ilho e jejum nas alternativas, para ver se você sabe a diferença de jejum e ilho quando a placa de Peyer aparece. Sacou? Então tá. Aí, ó. Ilho. Ilho. Não tem dúvida. Tá? Então eu posso pôr na alternativa aqui duodeno. Que você viu que é intestino delgado, né? Tem velocidade. Duodeno. Não, cadê as glândulas de Briner? Estômago. Ó. Alguns podem até confundir isso aqui com estômago. Tem hora que o estômago faz umas protuberâncias assim, né? Você fica assim. Então, sempre procura uma velocidade inteira, compridinha assim, ó. Que estômago não tem isso aqui assim, tão proeminente, ó. Então, tá. Repõe estômago. Ah, mas que mais que teria esse mar de linfócitos? Tá até, parece um trem que tá apagando tudo, tá tomando conta, parecendo um tsunami destruindo aqui, ó, as glândulas, né? Parece que ele tá tomando conta, parece até uma coisa, uma areia que vai tomando conta e apagando tudo. Então, isso é placa de Peyer. E aí, na alternativa, eu posso pôr estômago, jejum, ilho, esôfago. Só pode ser ilho, gente. Mesmo que tenha jejum lá. Porque jejum, se aparecer só essa parte de cá, ó, esse quadrado aqui, ó, da foto, poderia ser jejum. Agora aqui não.
tá? A típica imagem, né? Do odeno clássico aqui, ó, com a nossa querida camada de glândula de Brenner e as vilosidades. Vilosidade sem glândula de Brenner. Aqui parece que é jejum, não tem informação, né? E você pode usar os tais critérios. Aqui tá lindo, né? O critério da velocidade mais longa e tal, mais parecendo uma folhinha, cabe aqui no jejum. É o jejum mais proximal, né? Agora, a transição de jejum para ilha é muito parecido um com o outro. E aqui é o ilho com a placa de Peyer, não tem dúvida, né? Então, isso aqui é marcante. Mas olha, né, se eu ponho isso, sem a referência das outras coisas, faz de conta que você nunca viu essa foto, né? Que você não tá sabendo, nunca viu. Aí você fala assim, isso aqui pode ser ilho, numa região que não tem placa de Peyer, pode ser jejum. Então, eu nunca colocaria as duas coisas nas alternativas. Ou eu punha ilho, ou eu punha jejum, e o resto é pôr reto, estômago, não sei o quê. Só para vocês olharem mais placas de Peyer bem bonitas, né? Não tem dúvida. Esse aqui é ilho, não tem outra alternativa. Olha só, olha que bonito, né? Então, mesma história. Do lado esquerdo, ilho. Esquerdo para mim, que nem esse aqui, ó. Ilho. Não sei se tá esquerdo para vocês também. E aqui, deve ser jejum, mas pode ser ilho. Vamos ver, próximo. É jejum mesmo. Então, pode ser um ilho numa região mais perto do jejum, que não tem placa de Peyer e é uma transição que as velocidades são parecidas. Mas aqui tem informação, é jejum mesmo, tá? Mas poderia ser ilho, sem essa região, porque a placa de Peyer é pequena. O resto todo do ilho parece muito com jejum, especialmente na transição de jejum para ilho. Aí aqueles critérios de tamanho de velocidade nessa transição são muito difíceis da gente reconhecer, tá? Olha aqui como a placa de Peyer tem hora, parece um tsunami, ela vai destruindo entre aspas, entende? Apagando, tomando conta, aí some velocidade, parece, some glândula, some, é porque na verdade ele recobre ali, né? Olha, acontece isso no apêndice também, você deixa de enxergar direito, as glândulas vira quase que só um órgão linfóide. Intestino grosso, tranquilo, né? Ele é retão, não tem aqui, ó, não tem velocidade. E tem as criptas bonitinhas, com bastante células caliciformes, muitas, né? No cólon. Eu falei cólon, certo? Nem sei se eu falei errado. Que é cólon, intestino grosso. E aí os colonócitos brigam em termos de proporção com as caliciformes, que tem muito caliciforme mesmo, né? Mas o que chama atenção é a ausência de velocidades. Tá vendo? Olha, muito reto, muito reto. Não vai confundir essas reentrâncias da mucosa aqui ou alguma coisa mais altinha com velocidade, né? Nem sempre é lindo, reto, como figura de livro, tá? Mas predomina esse aspecto mais reto, assim, né? Sem velocidade. Aí vou confundir com o estômago, não vai não. O estômago não tem célula caliciforme, tá? E ele não é tão retinho. A espessura, né, da mucosa do estômago é bem maior. Comparasse assim, o estômago geralmente, principalmente no fundo, viria até aqui em cima, tá? Lembrando também do finalzinho ali, um canal anal, termina de ter as últimas glândulas, né, com aspecto colônico mesmo, de cólon, né, no caso reto. E aí você tem uma transição para um epitélio que vai se tornar pavimentoso estratificado não queratinizado, né? Então aqui já passa a ser pavimentoso estratificado não queratinizado. E aí a pele perianal, aqui já começa, né, os anexos. Aí já é a pele da região perianal com queratina, glândulas ectinas e tudo mais. O apêndice, né, que geralmente aparece inteiro, é que nem uma pequena artéria, não vale a pena você pegar um apêndice, dividir no meio, pôr só metade dele numa lâmina, ele cabe tranquilamente, inclusive ele cabe quase inteiro dentro de uma lâmina, né? Então, você não vai fazer isso. Então, geralmente vai estar um corte transversal, mesmo que esteja um corte longitudinal, que realmente a gente amostra ele assim, ó, a parte final dele, a gente gosta de amostrar ele assim, e amostrar algumas imagens dele assim, né, no corte transversal.
Mas os livros, geralmente as imagens são assim. Você vai ver um aspecto de uma mucosa que lembra a mucosa colônica, com uma grande quantidade de nódulos linfáticos, né? Ah, eu vou confundir com placa de Peyer. Não, olha o tamanhozinho desse negócio, gente. Como eu falei, geralmente vai mostrar um corte transversal, é pequenininho, né? E não tem como não confundir. Ah, e outra coisa, ilho é o quê? Tem velocidade, é diferente. Vida real, né? Aquele ali é a figura do livro e a vida real é assim, ó. Como eu falei, não parece que às vezes os linfócitos parecem um tsunami que vão tomando conta aqui, ó. Então as glândulas sumiram, tem regiões que as glândulas somem, né? Vira um mar de linfócitos. Não tem problema não, isso ainda continua sendo um apêndice, inclusive com um folículo aqui bem reativo. Aqui mais de perto você vê o tanto que esses linfócitos, né, vão tomando conta aqui da mucosa todinha, né? Por isso que a gente não enxerga nada direito aqui no menor aumento. E as camadas musculares, né, e tal. E que mais? Só. Aí geralmente tem um conteúdo dentro aqui, ou não, pode aparecer, né? São fezes, às vezes aparece verme, às vezes aparece resto de alimento. Não preocupa com conteúdo estranho que aparecer, não, tá? Isso aí vocês vão aprender mais pra frente. Eu nem sei se vão ficar dando ênfase a isso. Talvez mostrem lá na patologia algum parasita que apareça aí no apêndice. De oral, vamos, aqui deve estar cortando um pedaço do slide em cima, né? Aqui talvez vocês estejam perdendo parte da camada córnea, que é importante, mas aqui embaixo, nessa outra imagem, a gente está vendo, né? Então, na boca a gente tem a mucosa mastigatória, a mucosa de revestimento e a mucosa especializada no dorso da língua, né? Então, aqui a mucosa mastigatória, vamos olhar na foto de baixo que não deve estar cortada, a gente vai ter um epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado com a presença de camada córnea. Outra coisa, camada granulosa, né? Essas células mais escurinhas, cheias de grânulos de querato-hialina, parecendo a pele. Também aparece nessa região de mucosa mastigatória, que é gengiva, que mais? Palato duro, que mais, gente? Até me deu um branco agora. Tem outra região, palato duro, gengiva, esqueci. Depois vocês olhem aí. Então, essa região de mucosa que precisa de mais, que tem mais contato com o alimento, mais atrito, mais forte, como mastigatória mesmo, né? Mucosa mastigatória. Então você acaba tendo realmente acho que é só isso, gengiva e palato duro. E vocês têm que ter uma camada extra, por isso chama mastigatória e por isso tem uma camada córnea extra aqui para proteção. Outra coisa, não pode esquecer que o epitélio queratinizado da camada da mucosa mastigatória e também da mucosa de revestimento, às vezes, porque tem hora que, principalmente na língua, aí não é revestimento, né? Mas tem regiões, muito poucas, regiões raras, regiões da mucosa mastigatória, que pode começar a querer queratinizar, mas não queratinizar. Fica uma camadinha, um pouquinho de camada para-queratinizada sem ter essa espessura toda aqui. Mas é muito mais comum nas regiões de mucosa queratinizada aparecer paraqueratinização, que é quando os núcleos continuam presentes após eu ter elaborado a camada de queratina. É como se tivesse esquecido de apagar os núcleos aqui da camada córnea. Só isso. Isso não muda nada, tá? Então, epitélio queratinizado ou paraqueratinizado é mucosa mastigatória geralmente, tá? Então, pode aparecer os dois na mucosa mastigatória. Mais uma vez aqui, ó, epitélio com camada córnea. Já a mucosa de revestimento vai ter aquela carinha, né? Cara de esôfago, ó. Por isso que eu falo que confunde. Quem é que tem essa aparência aqui? Muita coisa no nosso corpo. Mucosa de revestimento da cavidade oral, o colo uterino, a vagina, né? Mucosa vaginal, algumas regiões da vulva, que mais? O esôfago, né? Então, é o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, né? Também tem aquelas regiões lá do respiratório, né? Que é a corda vocal verdadeira,
Que mais? A epiglote, tem uma face dela que tem esse epitélio aqui. Então, esse epitélio é um epitélio coringa, né? Ele é resistente, ele aparece em regiões variadas do nosso corpo. E ele é muito resistente, tem várias camadas. E tá na parte não mastigatória da boca. Então, o que sobra? Tirando a parte mastigatória e tirando o dorso da língua, que que está à frente do V lingual, que é a mucosa especializada, o resto é mucosa do tipo revestimento, que é pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Temos o lábio, né? Tem 3 regiões, lembrando sempre, né, que nos livros de histologia chamam isso aqui de vermelhão mesmo, vermilion, vermilion zone, e eles traduzem como vermelhão ou borda vermelha, mas eu não sei se na anatomia essa denominação é correta, tem que verificar como é que se chama essa região que a gente passa batom, né? Essa região aqui do lábio exposta. Essa região tem um epitélio diferente da região úmida do lábio, a face interna, a face úmida, que por acaso também é diferente da porção aqui de fora, porque isso aqui também é lábio, mas é pele. Então são 3 regiões. Se eu fizer um corte aqui nessa moça, ó, arrancar um pedaço desse lábio dela aqui, não tá do jeito que eu queria. Eu quero falar em terceira dimensão. Pego um pedaço da pele, pego um pedaço da borda vermelha e aí lá dentro entro e pego a parte úmida, tá? Faz de conta que eu entrei lá. Então, se eu retirar tudo isso, eu vou ter 3 faces com 3 revestimentos diferentes. Então, na lâmina é isso que a gente viu. Então, a gente vai ter uma face de um jeito, ó, tá bem diferente. Ou uma face aqui, tipo a cor, né? Uma face de um jeito aqui. Quando chega mais ou menos aqui, cadê? Mais ou menos aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha escura aqui? É onde tem queratina, né? Então aqui, o vermelhão, a borda vermelha tem queratina. Uma camada pequena de queratina, fininha, né? Então até aqui assim é a borda vermelha, né? Aí vocês não estão vendo, não tá pegando. Eu sei porque na hora que eu tento desenhar, a caneta não vai. Então, aqui vocês estão perdendo um pedaço dessa lâmina, não tem problema não. Então, aqui a borda vermelha tem queratina. A gente vê uma parte meio escura, né? Mas é pavimentoso, estratificado, queratinizado. A gente vê aqui a parte úmida, que é mucosa de revestimento. Pavimentoso, estratificado, não queratinizado. E outra coisa, olha aqui, a quantidade absurda, nem sempre tem tantas assim, né? Mas aqui pegou muitas glândulas salivares, menores. E aqui, pele. Aqui na parte, essa parte vocês já estão enxergando, ó. Aqui é pele. Você vê, ó, folículo piloso, né? Glândula sebácea junto com o folículo, tá? Então, aqui é pele. Não tem dúvida, tá? Além disso, na parte da borda vermelha não tem glândula nenhuma. Por isso, lembra que o nosso lábio, ele depende da gente ficar toda hora umidificando ele com saliva, porque essa região é seca, não tem glândula sudorípara, não tem glândula sebácea, não tem glândula salivar, não tem nada. Aqui no meio, não sei se eu falei, né, o músculo estriado esquelético, né? Ok? Não sei se você sabe isso que eu faço, ajuda ou piora, né? Esse lábio eu acho que vocês estão enxergando ele inteiro. Então, olha só, músculo no eixo central, não vou ficar rabiscando muito não. Esse aqui tá invertido, hein? Ó. Então, vamos ver. Esse aqui é o quê? Glândula salivar. Epitélio de revestimento. Vai estar mais ou menos, ó. Apesar de eu não estar vendo mais glândula salivar aqui embaixo, eu creio que pela diferença de espessura, o epitélio dá uma mudada aqui, tá vendo? Deve ser até aqui. Aí dá uma mudada, fica mais espesso, com a camada de queratina fininha que aparece aqui, né? De repente, ó, puf, mudou de novo, aparece aqui. Pelos. Então, aqui é pele, aqui, ó, borda vermelha, e aqui face interna, borda úmida. Ixi, o que aconteceu? Que não tá... Ai.
Eu não sei se ficou sem gravar, deu uma travada aqui. Então, de novo, ó, pele até aqui, borda vermelha, pavimento estratificado com feio na camada de queratina, sem glândulas aqui embaixo. E aqui, borda úmida, com glândulas salivares e epitélio de revestimento. Então, aqui a gente tem, não sei se tá pegando, não tô de jeito nenhum tá pegando, eu trouxe isso pra cá à toa. Tá faltando só ali naquela foto um pedaço, né, da folheada. Então, vamos ver só o que dá pra enxergar. Pela canetinha eu sei o que vocês estão enxergando. Papila filiforme, formato de pequenas protuberâncias, pequenas espículas, né? Então, não tem erro. A maior parte dessa espículazinha é queratina, tá? Bem queratinizada. Sem botão gustatório, né? Sem botões gustativos. Acho que não tem erro as filiformes. Elas são sequenciais, mas de vez em quando aparecem outras aqui no meio. Elas predominam, né? São a porção mecânica da língua. Vamos ver o que vocês conseguem enxergar aqui. Ah, dá para enxergar. Quando você vê uma sequência, como se fosse aquelas coisas que você fazia desenho na escola, ó, lá no pré. Não existe pré mais, né? Quando você começou a aprender a desenhar, lá, de escrever. Aí mandava você fazer montanha tudo igual. Quando aparece o desenho da montanha tudo igual, tudo da mesma altura, você já pensa, e quadrada também, que elas são quadradas, ó. Se a gente for pegar direitinho, elas são quadradinhas, ó, quadradinha. E essas papilas quadradas, cheias de botão gustativo aqui, gerado, essas são as folheadas, tá? A fungiforme, geralmente ela tá num contexto aqui que tem umas filiformes junto, né? São aquelas bolinhas que a gente enxerga na língua, aquelas maiorzinhas, mais vermelhinhas. Então tem umas fungiformes do lado, de repente aparece uma montanha aqui. Essa montanha pequena, se você pegar a espessura da filiforme e a espessura da fungiforme até ali na porção que ela começa, é mais ou menos da mesma altura, entende? Então, vamos pegar onde é que termina a filiforme e a fungiforme, aqui. Onde começa, melhor dizendo. E onde é que elas terminam? Mais ou menos aqui. Então, elas têm mais ou menos a mesma altura. Eu falo isso para você não confundir a fungiforme com a circunvalada, né? Circunvalada, para começo de conversa, tá cheinha de botões gustativos nas beiradas. Aqui, ó, as filiformes. Vamos pegar a espessura das filiformes? Aqui. Vamos pegar a espessura das filiformes? Aqui. E a espessura da circunvalada? Lá embaixo. Tá? Então, não tem erro, não. E as glândulas que estão em torno das papilas circunvaladas, quem são? Glândulas salivares menores, secretoras de uma saliva mais serosa, mais fluida, são as glândulas de von Ebner. O resto, a maior parte das glândulas salivares menores são secretoras de muco. Essas aqui são secretoras de uma saliva serosa. Papilas foliadas, de novo, bem bonitas, né? Quadradinhas, bem quadradas, então não tem como errar essa não. Uma circunvalada enorme, profunda, né? Com a vala em torno dela e vários botões gustativos em torno. Mais uma circunvalada, olha o tanto que esse fosso em torno dela é grande, né? É bem profundo, né? E cheio de glândulas serosas. Ele colocou VE, né? Von Ebner, aqui, cheio de glândulas serosas. A gente vê que é serosa, né? Ó, tem aquele formato de pizza, né? Aquela pizzazinha, aquela florzinha. Não parece aquelas com secreção mucoide, né? Branca, clara. Só para não falar que eu não falei deles, né? Então, os botões gustativos estão aqui, né? Tem esse poro gustativo, tem aqui umas projeções que a gente vê parecendo uns cabelinhos às vezes, né? E as células basais, células sustentaculares e o neuroepitélio. Não sei falar para você o que é o que aqui, não tem tanta importância. Não te confesso, não lembro qual é qual aqui. Claro que eu sei que a basal é aqui, mas, por exemplo, essas que tem um núcleo mais claro, não sei se são as células neuroepiteliais, as sensitivas, ou se são as sustentaculares. E não tem tanta aplicabilidade saber isso também.
Na verdade, nunca teve pra mim. Ah, essa foto é linda. As glândulas salivares menores. Ela já resume tudo, tá? Glândula salivar menor. Elas estão espalhadas pela nossa cavidade oral. No caso da língua, elas estão entremeadas aqui no músculo, né? Mas também nas outras regiões, elas estão, se não me engano, na submucosa. E a gente vê que em torno das circunvaladas tem essas glândulas escuras, né, que tem esse citoplasma mais rosado, que são as de von Ebner. O restante, geralmente, são glândulas do tipo mucosa, tá? Então, glândulas salivares menores, espalhadinhas, do tipo mucoso e do tipo seroso. Nossa, agora até eu assustei, que foto feia. Bom, a gente tem aqui, então, já começando agora as maiores, parótida, né? Dividida aqui a cápsula da parótida, ela começa a emitir septos, dividindo ela em lóbulos, né? Ó. Então, a gente olha aqui mais de perto, a gente vê a presença de as glândulas. Nossa, mas tá horrível, gente. Como é que eu vou explicar isso pra vocês nessa foto horrível? Bom, eu acho que eu deixei essa foto para mostrar essas regiões claras. Costuma ter muita gordura, isso é tudo tecido adiposo, tá? Cuidado para não achar que isso aqui é glândula mucosa, tá bom? Mas é uma foto horrorosa mesmo, né? Agora sim, é uma foto melhorzinha. Então, a glândula parótida, lembra, serosa pura, tá? Ah, eu tô vendo aqui glândula mucosa. Não, é gordura, tecido adiposo para todo lado tem na parótida, tá? E a gente vai ver aquele monte de pizzazinha, que de perto não dá para ver as pizzas direitinho, mas a gente vê que é uma secreção. Essas regiões escuras são os ácidos, né? E as regiões mais claras, geralmente, são ductos, né? Esses que chamam atenção, geralmente, são aqueles estriados. E tem também uns ductos aqui no meio do tecido conjuntivo e tal. Para reconhecimento de glândula, você tem que reconhecer parótida com uma glândula serosa pura. Você só vai confundir parótida com pâncreas, né? Lembra? Aqui, ó. A imagem do ácido para a gente não esquecer. Ó, as pizzazinhas, ó, várias fatias de uma pizza. Então, é a cara de uma glândula serosa, né? Núcleo basalzinho, mas nem tanto como se fosse na mucosa, grânulos de secreção. O citoplasma é escuro, pensa nisso, ele é rosado, ou às vezes meio roxo, né? Vai depender do jeito que ficou a coloração, do tipo de coloração. E é tudo assim, não tem mucosa. Então, viu isso aqui? Você pode pensar em essa foto, Juliana, essa foto é pâncreas? Pode ser. Essa foto é parótida? Pode ser, tá? O que eu precisaria de informação aqui? Precisaria ver um ducto estriado, que só tem na parótida. Precisaria ver uma ilhota pancreática, que só tem no pâncreas. Aquelas histórias lá de célula intercalar, né? Aquilo ali é muito complicado de ficar usando aquele critério se eu tenho critérios melhores, né? Então, na prática, o que eu vou fazer? Sou um residente de patologia. Pego uma lâmina inteirinha, eu posso correr ela a hora que eu quiser. Aí é uma prova de R1, a gente faz prova. Eu vejo a ilhota, pronto, acabou. Não vejo ilhota, não, então é parótida. Confiro num segundo critério. Tem ducto estriado? Tem mesmo, então realmente é parótida. Acabou, não tem dúvida, tá? Aqueles outros critérios eu dou na aula teórica e tal, porque tá no livro, mas são critérios que, na verdade, têm mais importância teórica, né? Agora, se aparece uma glândula assim, aí não pode ser mais pâncreas. Então, são ácidos, que são serosas, de repente tem aqui os túbulos mucosos, pode chamar de ácido também. A célula tem um núcleo mais basal ainda, não é redondinho, né? E ela é gordinha, célula gordinha, né? Ampla, cheia de mucina. E aqui as semiluas serosas, né? Ó, lembra? Opa, ficou meio torto, né? Então, a semilua serosa, aquele artefato que deixa as células serosas daquele ácido misto todas juntinhas aqui, ó, como se elas estivessem com medo das outras. Elas ficam com medo e fica aqui no fundo, ó, juntinha, morrendo de medo das outras. Então, aqui o artefato da semilua serosa. Ah, isso aqui pode ser o quê? Bom, pode ser uma submandibular, que há um predomínio de serosa, e algumas mucosas, mas a proporção aqui tá difícil de enxergar, né? Então, nessa foto não daria para ver.
Mas se eu fosse usar uma foto dessa, eu poderia colocar como alternativa submandibular, parótida, pâncreas e glândula salivar menor, né? Ai, como é que você sabe que não é menor? Está no maior aumento aqui um ducto estriado aqui, né? Só para lembrar dos ductos estriados, ó, são esses ductos que tem essa aparente estriação aqui, ó. Que são mitocôndrias, né? Que elas estão num arranjo longitudinal abaixo, né, na região infranuclear, que parece que formam as estriazinhas aqui, né? São ductos gigantescos, né? Esses aqui também não tem nada de discretos, eles gostam de aparecer, certo? Então aqui está a imagem do ducto estriado, para quem não lembra. Isso aqui não tem no pâncreas, mas tem nas glândulas salivares todas, tá? Não vou falar dos outros ductos porque a gente tem tá com um pouquinho de pressa, né? Então aqui, ó, parótida, você só vê gordura, não confunda com ácido mucoso, e ácidos escuros, ácidos roxinhos, poderiam ser rosinhos, né? Então, tô vendo alguma ilhota pancreática? Não, não tô vendo. Aí os ductos estriados, eles estão difíceis de ver, essa foto tá pouco nítida. Agora sim, é foto clássica de livro, né? Então aqui, ó, ducto estriado bonito, as estrias estão bem visíveis, né? Mas nem sempre a foto é assim. Imagina uma foto dessa, eu posso pôr uma foto dessa e colocar a alternativa assim, ó. Pâncreas, parótida, sublingual, porque sublingual predomina absolutamente mucosa, né? Pouquíssimas serosas. E aí eu poderia colocar glândula de von Ebner. Então é óbvio que é parótida, tá? Não tem ducto estriado nem na de von Ebner, nem no pâncreas, tá? E na sublingual não é glândula serosa assim predominando. Aqui é a imagem de uma submandibular. Eu queria dizer que o predomínio é de serosa aqui, mas não tá tão predominante, parece que tá meio a meio, né? E eu acho que aqui tem isso, ó. Aqui sim, uma submandibular com ácidos serosos predominando, esses ácidos mais escuros, né? As pizzazinhas são mais escuras. E aí você acha aqui, ó, um reduto aqui, ó, um pessoal isolado aqui, tadinhos, estão aqui diferente de todo mundo, aqui, ó, os ácidos mistos, né? Com as semiluas serosas aqui e um pouquinho de ácidos mucosos. Aqui mais um pessoal excluidinho aqui, tá vendo? Aqui mais um pouquinho. Acho que vocês não estão vendo aqui, né? Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo essa parte. Então, predomínio de ácidos serosos. O que foi, Lulu? Enquanto a glândula submandibular é mista com predomínio seroso, a sublingual é mista com predomínio mucoso, né? Então, você, quando for ver alguma coisa serosa, geralmente será na forma de ácidos mistos com a semilua serosa. E o predomínio absoluto é de glândulas mucosas. Olha, isso aqui é realmente uma foto difícil, né? Isso aqui até parece aquelas glândulas bulburetrais, né? Do homem, né? Isso aqui é complicado. Mas é lógico que é uma imagem difícil, né? Não colocaria isso aqui e colocaria a alternativa glândula sublingual, glândula bulburetral masculina. Não, né? Só se eu quisesse ser maldosa, mas eu não sou, viu, gente? Finalmente, o pâncreas aqui, ele tá com seus lóbulos divididinho. A cápsula dele é mais delicadinha, tá vendo? Mais fininha, mais delicada, praticamente transparente. E ele tem de longe, olha, ele coube um pâncreas inteiro na lâmina, provavelmente um pâncreas de um animalzinho. Mas, ou um pequeno fragmento, não, mas é um pâncreas inteiro esse aqui, então deve ser de animal. A gente olha umas áreas aqui, ó, branquinhas, ó, clarinhas aqui, formando umas bolinhas. Bateu o olho, isso aqui eu já sei que é pâncreas, de longe, tá? Então não tem erro, não. Outra imagem, né? Então não tem porquê, né?
Se eu quero que vocês saibam que é pâncreas, não tem porquê eu colocar uma imagem que não tenha ilhota. Se eu quero que vocês identifiquem o pâncreas, certo? Não tem porquê. Então, se eu mostrar uma imagem puramente serosa, sem ilhota e sem ducto estriado, podendo ser um ou outro, na alternativa ou vai estar pâncreas ou vai estar parótida, tá? Posso até fazer isso para testar se vocês sabem que pode ser um ou outro, mas, né, realmente é muito fácil, eu acho muito fácil identificar o pâncreas. Aqui a gente vê os ácidos, né, as pizzazinhas, bonitinhos, parecem umas florzinhas também. Então aqui não tem muita diferença, né? Os dois, tanto o pâncreas quanto a parótida, tem ácidos serosos. Tudo fazendo a pizzazinha ou as florzinhas, do jeito que você preferir achar que é flor ou que é pizza. Porém, a gente vê, nesse aqui poderia ter uma imagem de uma ilhota, de preferência no aumento menor, né? E aqui o ducto estriado, que só tem na parótida também, tem isso. Aí tem outros critérios. Células centroacinárias só tem no pâncreas, né? O pâncreas não tem célula mioepitelial. Mas esses critérios, naquelas fotos que não ficam tão grandes, igual eu não necessariamente vou poder pôr na prova duas, né? Alguma coisa assim. Aí fica difícil mesmo. Então, só para lembrar, uma ilhota só tem no pâncreas, não tem na parótida, e aqui outra ilhota, tá? Vamos começar agora o fígado. O fígado tem, quando é no animal, né, no porco, a gente tem a visualização da divisão em lóbulos clássicos, bem visualizada, né? Lembrando que nos cantos, geralmente, nem todos os cortes histológicos vão mostrar, mas geralmente nos cantinhos, não só nos cantinhos, mas geralmente nos cantinhos a gente enxerga as tríades portais, né? E aí, no centro, a gente vai enxergar as veias centro, que na verdade são vênulas, né? Centro-lobulares, tá? Nem sempre a figura lê o livro, às vezes tem umas coisas meio estranhas assim, mas a gente tenta sempre mostrar uma imagem mais clássica para vocês, né? Aí só correndo lâmina e com a prática de patologia a gente vai aprendendo a reconhecer quando a imagem não está tão clássica. No ser humano não temos essa sorte, né, de ter as divisões, mas gente, olha, quem tem olhos de ver enxerga, olha. Tem uma divisão aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha aqui. Olha aqui. Então, aqui, ó, veia vênula, né? Lembra sempre, eu falo veia, todo mundo fala veia, mas é uma vênula. Vênula centrolobular, veia central do lóbulo, veia centrolobular, todos são nomes que a gente usa. Tá bem no meio do lóbulo hepático clássico. Eu acho até que numa outra imagem Então aqui eu fiz esse aqui no próprio slide, marcando em preto as veias centrolobulares, em azul os espaços porta e em amarelo a divisão dos lóbulos. Mais imagens, essa esquerda, pelo menos para mim, é do lado esquerdo, é uma imagem do fígado de porco, essa imagem mais roxinha, com o espaço porta ali demarcado, e aqui à direita no ser humano, com o tracejado aqui, né, mostrando mais ou menos como seria a delimitação desse espaço, desse lóbulo clássico, né, com os espaços porta na periferia e a veia centrolobular no meio. É uma imagem clássica também, a gente aprender a enxergar quando não está vendo todo o lóbulo, mas a gente enxerga lâminas de espatócitos convergindo para o centro aqui, ó, e é a veia centrolobular. Na verdade, quem converge também são os sinusoides, que são esses espaços aqui contendo sangue, né, são capilares que vão desembocar, aqui a gente até vê um aqui, ó, desembocando aqui também, todos vão desembocar na veia centrolobular. E as lâminas de hepatócito, os hepatócitos são bem eosinofílicos, podem ser multinucleados, com núcleos centrais, né?
E realmente é uma célula que não tem muita coisa que se confunde com ela e com esse arranjo aqui típico, né, do fígado. É um arranjo arquitetural muito típico. Nos espaços porta, a gente vai ter uma que eles chamam de tríade, né? Tríade portal, que na verdade também tem vasos linfáticos, né? Mas em termos de tríade seria, por exemplo, aqui uma arteríola, né? Parece que tem outra aqui, meio bichada, meio esquisita, né? Não tá bonita. Aqui uma grande, né? Veno. E aqui cadê? Um ducto biliar, né? Então o ducto biliar tá bem aqui. Essa imagem, e o que o ducto biliar parece? Uma florzinha, quando ele está em corte transversal, uma florzinha, tá? Florzinha, florzinha, aqui já tá no corte mais longitudinal. Então, às vezes a gente olha, começa a olhar pela primeira vez um espaço porta e fica perdido, né? Meu Deus, o que é artéria? O que é veia? O que é coisa? Procura florzinha, é ducto. Tem florzinha, é ducto? Ah, então talvez seja mesmo um espaço porta. Procura um vaso sanguíneo bem grande, né? Tem hemácias e tal. Ai, aqui, geralmente ele é a veia, tá? A vênula. Procura um vaso sanguíneo com cara de arteríola, né? Aquela coisa concêntrica pequenininha. Aqui. Pronto, você já achou a tríade. Pode ter um vaso linfático, né? Que aí vai estar uma parede mais fina. Aquelas características que a gente falou no vídeo anterior. E os sinusoides estão aqui, ó, né? Espaços aqui estão os sinusoides. A gente vê aqui as células endoteliais. Mais uma imagem de espaço porta aqui do lado direito, né? Então, raminho da artéria. Sempre, como eu falei, a florzinha aqui não tá tão bonita. E olha que é figura de livro, né? Mas tá aqui o ducto biliar. E tem um vasão, né? Um vaso, quer dizer, um vaso grandão. Né? Uma vênula aqui, ramo da veia porta. Aqui uma arteríola, né? Ramo da artéria hepática. Os sinusoides aqui desembocando na veia centrilobular, a gente enxerga inclusive as células endoteliais que revestem a vênula centrilobular, né? E a gente tem aquelas células de Kupffer, né? Que ficam, os macrófagos, que ficam residindo ali praticamente, eles até são considerados como parte de revestimento do sinusoide. Então, se você olha para dentro de um sinusoide, vê uma célula mais volumosa, é como se, como que é a palavra certa? Se insinuando aqui para dentro, né? Imagina isso aqui, essa célula parece mais achatada, deve ser o núcleo da célula endotelial, talvez, né? Ou um macrófago pegado de beiradinha, mas vamos pensar, a célula endotelial seria mais ou menos isso aqui. Aqui uma célula grande, ó, uma célula maior. Aqui de novo, que é outra. Então, dentro do sinusoide, uma célula mais chamativa, uma célula maior, tá bom? E quando ele fagocita alguma substância, né, no caso aqui hemosiderina, aí ele fica bem visível, né, fica mais fácil de enxergar, tá? A célula do espaço de Disse, a célula de Ito, eu não vou cobrar na prova, é muito difícil de enxergar, né? Acho que na próxima... Isso, nesse próximo slide, a célula de Kupffer com os macrófagos que foram marcados com tinta, né? O bichinho, acho que ele foi... Injetaram uma tinta e aí deu um prazo até sacrificar o animalzinho, tadinho. E aí pegou e corou os macrófagos, certo? Porque eles fagocitaram o pigmento aqui no fígado. E aí a gente enxerga que eles são bem frequentes, né? Cerca de 15% do volume celular, né? 15% das células de todo o fígado são os macrófagos. Aqui numa imagem de HE, sem essa coloração especial, o macrófago seriam as células mais gordinhas, né? Dentro do sinusoide, ó, essas aqui. Então não tem muito erro. Tá bom? Essas células mais achatadinhas aqui, ó, fazendo parte do sinusoide aqui, aí já é célula endotelial,
célula endotelial, tá vendo? Esse aqui é endotelial. Aí aqui não, esse é macrófago, macrófago. Esse aqui eu acho que é um macrófago, ele tá achatado, mas ele tá bem no meio, ó. Talvez pegou ele meio, no, só um pedacinho dele, né? Mas não tem erro, né? Esses mais grandonas assim, ó, são macrófagos. Vesícula biliar é um órgão que tem umas projeções, né, na mucosa, muitas projeções, geralmente bem proeminentes. Cada vesícula biliar tem uma cara, impressionante isso. Então, olha bem a diferença das fotos, mas você não pode se perder nisso, não pode ficar preocupado com isso. E uma dica é que geralmente você vai ter uma lâmina própria bem fraquinha, bem escassa, e logo embaixo, ó, uma muscular. E a camada muscular toda bagunçadinha. Então, isso aqui e essa camada de células colunares, né? Elas são, na figura de livro, bonitona, elas estão bem bonitas aqui, né? Mas na prática a gente vê vesículas muito autolizadas, muito ruins de ver. Mas na figura de livro seria uma imagem mais ou menos assim. Isso aqui não são glândulas, né? Como eu já expliquei na aula teórica. Isso aqui são projeções, as reentrâncias da mucosa aqui, e aí às vezes fica com esse aspecto. Parece que tem glândula aqui embaixo. Na verdade é pro corte que deu essa impressão. Ó. Tá vendo que aqui tá até pegando uma... Quase que você viu que era uma reentrância, mas não chegou a ver. Às vezes as reentrâncias são muito profundas, chegam na camada muscular lá embaixo e voltam, né? Ah, então não tem glândula na vesícula biliar? Tem. Lá pertinho do colo tem essas glândulazinhas aqui, ó. Mas o resto aqui essas aqui são mais escurinhas, são, ó, igual o epitélio de superfície, ó, só que é só uma reentrância que pegou aqui, ó, tá? Mas eu não vou colocar essa foto do colo da vesícula, não. E aqui, muscular, tá? Bem espesso. Então, praticamente você vê mucosa em cima de muscular direto, assim, ó. É muito fácil. E as projeções também, as projeções da mucosa, o epitélio colunar, dão a pista. Olha, como cada vesícula tem uma cara diferente, tá vendo? Então, mais uma vez, epitélio, mucosa cheia de projeções, tá? E descansando logo em cima, ó, de uma camada muscular bagunçada. É isso. Pode ter adventícia ou serosa, depende. Adventícia naquela parte que está encostada no fígado, serosa na parte que não está. Um pouquinho mais de detalhe, ó, do epitélio e das glândulazinhas que tem no colo da vesícula, mas é importante o epitélio aqui, ó, para reconhecimento. Colunar, simples. Começando agora, urinário, tá? Começando pelos rins, córtex renal. Córtex renal tem divisões em labirinto cortical e raio medular. Já tá até marcado aqui, não vou marcar. Labirinto cortical, raio medular. O que tem labirinto cortical? Todas as porções contorcidas, tá? Do tubo proximal, do tubo distal e os corpúsculos renais. O que tem no raio medular? Apenas as porções retas, né? No caso dos túbulos contorcidos, aliás, dos túbulos retos proximais, retos distais, e também vai estar o comecinho do ducto coletor, né, cortical, tá bom? Comparando, para não esquecer, o labirinto cortical é o macarrão com almôndegas e o raio medular é o macarrão cru. Aí fica alternando, viu? Macarrão com almôndegas, macarrão cru. Papila renal. Papila renal, a gente tem aqui a convergência, né, dos ductos coletores. E esses ductos coletores, eles, de certa forma, eles se unem, né? Eles vão se unindo até formar uns ductos maiores aqui no finalzinho, que a gente chama de ductos papilares, ou ductos de Bellini, tá? E aqui no cálice menor, a gente já tem é o recipiente em forma de cálice mesmo, né? Deixa aqui, vocês não estão pegando aqui. Recipiente em forma de cálice, em que é o começo do urotélio, começo do epitélio transicional.
Corpúsculos renais, o que a gente combinou? A gente vai saber reconhecer a célula pavimentosa da cápsula de Bauman, né? Folheto parietal da cápsula de Bauman. O folheto visceral é o podócito. E eu ensinei vocês a sempre procurar o podócito, mas na periferia aqui dos glomérulos, né? O podócito, ele parece uma aranha que está montada no capilar, tá? Então, tá aqui, ó, um bichinho que está por cima, montando, que nem um cavaleiro no cavalo. Então, não tem erro. Esse aqui, ó, tá montando, é podócito. E geralmente ele é mais uma célula com núcleo maior que o outro, tá? Como que eu vou achar a célula mesangial? Elas gostam de ficar aqui no miolo, ó. Elas se agrupam. Esse material rosado aqui é o mesângio, é uma matriz mesangial. E elas ficam meio agrupadas. O que essas células seriam se não fossem células mesangiais, né? Porque não parece ser célula endotelial do capilar glomerular. Não parece ser também célula do podócito, não tem característica de podócito. Então, são células mesangiais, né? Isso num corpúsculo normal, né? No contexto de doença, e pode ter infiltrado inflamatório, essas coisas. O que mais? Vamos ver outro. Aprende a enxergar o capilar, né? A gente enxerga ele bem aqui assim. Esses limites são importantes para a gente aprender a enxergar. Então aqui, por exemplo, aqui tem um capilarzinho. Parece uma célula montadinha nele. É uma célula meio feia, né? Meio que ela tá ficando meio, sei lá, tá estranha. Aí eu acho que ela é um podócito, tá? Eu diria que ela é, né? Eu marcaria isso. As outras, engraçado, eu acho tão difícil ver célula endotelial. Porque eu procuro sempre uma célula endotelial clássica, pavimentosinha, essa aqui poderia ser, né? Mas a gente não vê o capilar dela, né? Então, é claro que tem muitas células endoteliais, mas eu tenho dificuldade de achá-las. Elas ficam no meio aqui, nessa maçaroca danada aqui. Então, ó, essas grandes aqui, ó, todas, ó, por cima, ó, podócito, ó, montado nesse capilar, ó. 3 células montadinhas no capilar aqui. Talvez a célula endotelial, nesses capilares glomerulares, elas não sejam tão achatadinhas como a gente gostaria, né? Aqui, por exemplo, a gente vê, essa aqui eu diria que pode ser, ó, parece um revestimento mesmo de um vaso, né? A entradinha aqui de um capilar, né? Eles vão entrando, vão se dividindo, tá bom? Mas, basicamente, a gente vai enxergar o que for fácil, porque as coisas mais difíceis de enxergar, por exemplo, célula justo-glomerular, isso aí a gente vai enxergar de preferência, para ter certeza, com alguma coloração especial. Alguma coisa que marque ali os grânulos, né? A gente pode inferir em algumas situações, parece que essa é uma célula justo-glomerular, quando a gente está olhando para o aparelho justo-glomerular, mas não é fácil, como eu falei na teoria para vocês. Acho que não sou só eu que tenho dificuldade de ver, não, tá vendo? Que até as figuras mostram mais os podócitos, eles têm realmente núcleos que chamam atenção. Tá vendo que ela tem um capilar aqui, ó, outro aqui, e eles estão montados, ó, grandonas, fora, né? Elas estão fora do capilar. E são células mais, com núcleos mais claros também. E as células mesangiais? Você procura umas células menorzinhas, aqui a gente não tá vendo tanta matriz, mas elas ficam amontoadinhas, olha. Um grupinho aqui, que deve ser de maioria mesangial, né? Então, parece que não sou só eu que tenho dificuldade de ver as células endoteliais, que ninguém marcou aqui, ó, não vi nenhuma figura marcando célula endotelial. Talvez a célula endotelial dos capilares glomerulares seja um pouquinho mais, um núcleo mais gordinho, então fica difícil de identificar. Não tem aquela imagem clássica que a gente procura aqui, parece que eu tô vendo a sombra de um núcleo, mas não sei. Aqui, pelo menos, não, aqui é a membrana visceral, né? A parietal, aliás, da cápsula de Bowman. Aqui parece, ó, um núcleo de uma célula endotelial, né? E eu sempre gosto de enxergar uma célula endotelial com cara de célula endotelial, né? Fusiforme, núcleo bem achatadinho. Essa coloração marca bem a membrana basal glomerular em roxo, né? Então você vê direitinho aqui
a membrana basal glomerular, né? Tá ali, destaca os capilares. Olha o que tá pra fora, montado assim, ó. Geralmente é podócito, né? Aí aqui já começa, ó, a gente vê uma mácula densa. Então tá aqui uma mácula densa. Isso não tem erro, né? Esse aqui não tem como. Núcleos altos amontoadinhos, né? Sobrepostos. E aqui deve ser um aparelho justaglomerular, né? Aí ele mostrou aqui como se que fosse célula justaglomerular. Pode até ser, faz sentido. Parece que entram aqui, né? Os capilares, né? As arteríolas talvez esteja entrando por aqui. Então, seria a parede e um monte de célula diferenciada, né? Que já não tem mais aquela cara de célula muscular lisa, célula mais robusta, mais volumosa, mais certeza, como é que você vai ter, né? Dá para inferir, pode ser que seja assim, né? Ó, pensa que isso aqui é difícil, como é que ele enxerga isso aqui, né? Eu achei que isso aqui era longo do capilar, mas é o espaço de Bowman. Então, é uma inferência. Essas células aqui do meio, provavelmente mesangiais extraglomerulares, que fazem parte do aparelho justaglomerular. Então, na nossa prova, do aparelho justaglomerular, que eu quero que vocês reconheçam, é a mácula densa, tá? Túbulo proximal. Não tem erro, células muito volumosas, tá? Nem sempre a foto fica linda, assim, com as microvelocidades visíveis. Na verdade, na prática, essas microvelocidades acabam borrando o lume, dando aquele aspecto de dente de serra. Aqui não tá dando para ver, aqui dá, ó, um aspecto assim meio serrilhado e um lume irregular, né? Então, são células bem volumosas e eosinofílicas, bem chamativas. Nessa imagem, ó, túbulos proximais. Engraçado que não tá meio alterada essa imagem, não tá tão normal esse corte histológico, esse rim aqui não. Mas vamos considerar normais, né? A presença de núcleo aqui ainda. Então, essas células, esses túbulos maiores com células volumosas, ó, melhor pegar esse aqui que tá mais preservado. Então, a gente tem aqui células volumosas, bem eosinofílicas, com um lume meio irregular. Não tá tão irregular fazendo dente de serra, mas faz um pouco. Aqui tá fazendo, ó. E fica borrada, as microvelocidades fazem ficar, ó, meio borrado o lume. Tudo isso aqui é túbulo proximal. Esse aqui já é distal. Olha a diferença. Como a célula é menor, a gente visualiza mais núcleos. Tem mais células, né? Cabe mais células pela ser menorzinha. Eu tenho, aqui não tá mostrando, tá meio dobrado isso aqui. Mas vamos imaginar que não tivesse dobrado, né? Aqui estivesse o lume estaria limpinho, limpinho. Porque a microvelocidade aqui é menor. E o tom do citoplasma é um rosa mais claro, tá? Nessa imagem, ó, classicamente, dente de serra no túbulo proximal, ó, aspecto borrado, não vê limites entre as células, isso a gente também não vê no distal. No distal você não vê muito limite entre as células, mas uma coisa que você percebe é que o lume é mais limpo, o lume mais limpo assim, mais uniforme, olha, mais redondo, ó, mais redondinho. Ó, aqui é distal também, distal, 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 distal também, proximal, proximal, tá? Então, ó, célula grande, volumosa, eosinofílico, lume borrado, formato de dente de serra, né? E muito eosinofílico aqui. Aqui, o túbulo distal, células mais claras, menores, lume mais amplo e mais regular. Alça de Henle, porção fina, que é uma porção mais da medula, né? A gente tá vendo isso. Então, alça de Henle, porção fina, lembra? Tem cara de capilar. E eu até falei para vocês, não sei como é que esse indivíduo que marcou isso aqui como capilar e esse aqui como alça de Henle, sabe a diferença entre um e outro. Porque como é que você vai saber a diferença entre um e outro se não tem o sangue? A gente marcou aqui, ó, que quando for capilar, o critério que a gente vai usar é a presença de hemácias, tá?
Então, aqui na alça de Henle, eu acho que o critério que talvez ele tenha usado é que essa célula está um pouquinho mais espessa do que estaria uma célula endotelial. Ela tem mais citoplasma, núcleo mais redondo, talvez isso. Mas é um critério muito subjetivo, que não é todo mundo que vai enxergar isso. Então, o combinado que a gente fez é que se tiver hemácia, vai ser capilar. Capilar, vasa reta. E se não tiver hemácia, vai ser porção fina da alça de Henle. Aula. Gente, ducto coletor, já aproveita essa imagem. Ducto coletor tem o mesmo tom de citoplasma do túbulo distal, né? Então, quando eles estão juntos lá no córtex, na parte inicial da medula, né, o reto distal, você pode até achar que é parecido o tom, mas tem uma diferença marcante. Limites intercelulares nítidos no ducto coletor, não tem erro, tá? Não tem erro. Lembrando que nefrologistas, clínicos chamam muito ducto coletor de túbulo coletor. Existe toda aquela confusão que eu falei, mas na minha prova eu coloco ducto coletor, tá bom? Se você aprendeu túbulo coletor, é o meu ducto coletor, tá? Às vezes na fisiologia, eu acho que até no Guyton fala túbulo coletor, então é ducto coletor, que eu vou colocar lá na prova. Aqui que eu falei, tá vendo? Aqui pegou um corte longitudinal da medula. Ductos coletores aproveitando, ó, com limites intercelulares nítidos, célula grande, né? Ela é uma célula cúbica para cúbica alta, vai ficando cada vez mais ampla, ducto coletor. E aí uma série de imagens imagens tubulares, digamos assim, né? Imagens tubulares retas, né? Que podem ser tanto alça de Henle, como podem ser a vasa reta. Como que eu vou saber se é alça de Henle porção fina ou se é vasa reta? Tem hemácia, nosso critério é esse. Tem hemácia, põe vasa reta. Não tem hemácia, alça de Henle porção fina. Simples assim. Aparelho justoglomerular, eu só quero que vocês reconheçam mesmo a mácula deles. Não é que eu só quero isso, eu quero que vocês aprendam tudo. Eu ensinei isso na aula teórica. Mas na minha prova prática, como não sei se dá para enxergar detalhes assim, e teria que ser aquela coloração especial, e eu custei achar imagem de coloração especial para a célula justoglomerular, então colocar a mesma figura da aula não faz sentido, né? É só decorar. Então, mácula densa, tranquilo. Eu quero que vocês saibam que aqui nessa maçaroquinha aqui vai ter tanto as Lace cells, que são as células mesangiais extraglomerulares, quanto as justaglomerulares, são as células musculares lisas modificadas que estão na parede aqui dessa arteríola. Ele usou esse critério, eu acho. Ele tá vendo aqui, ele imaginou que fosse a arteríola aferente, que eu também não sei como é que ele sabe, né? Mas ele supôs, né? Eu acho que para didática também. E aí ele imaginou, ó, tem aqui a parede de uma arteríola e umas células meio volumosas, né, que geralmente não aparecem na parede de uma arteríola. Então, talvez sejam células justaglomerulares. Acho que na falta mesmo de uma imagem que mostrasse com mais detalhes e com certeza, né, os grânulos, assim, secreção de renina. Então, geralmente, essas imagens são meio um chute, né? Então, por isso que a gente vai combinar a mácula densa apenas do aparelho justaglomerular. E essa célula aqui, só para a gente aproveitar, podócito, né? Montada em cima do capilar, podócito. Se não me engano, é essa imagem aqui. Nossa, que coisa horrível. Bom, então, cadê os grânulos de secreção? Bom, eu acho que mostraram essas células aqui e, como eu disse, faz sentido, olha. Parede de uma arteríola, a gente espera que tenha células endoteliais, células musculares lisas, uma camadinha, no máximo duas. Aqui nem tô vendo, né, do lado de cá, mas do lado de cá parece ter uma parede grande. Eu não tô vendo os grânulos aqui, eu achava que tinha uma foto melhor que essa. Bom, mas no livro lá fala que essas são as justaglomerulares. Enfim, não importa, a gente marcou que
mácula densa para a gente reconhecer no aparelho justaglomerular. Epitélio transicional ou urotélio começa lá nos cálices renais, né? Menores, lá nos cálices que estão recebendo ali a urina que está gotejando, entre aspas, ali da papila, né, renal. Então, lembrando que o epitélio vai mudar de aparência se houver, principalmente no caso da bexiga, a bexiga estiver repleta ou vazia, né? Se estiver repleta, a gente tem a impressão de ser um epitélio mais fino. Se estiver vazia, as células se amontoam, se juntam a essas da camada mais intermediária aqui, e aí dá a impressão de ter mais camadas celulares. As de cima são as células em guarda-chuva, né, que são aquelas que têm aquela especialização de membrana que torna bem impermeável esse epitélio. Aqui lembrando, ó, epitélio, quando a vesícula, eu sempre falo, bexiga, quando a bexiga está vazia, as células da camada intermediária se amontoam, né? E dá a impressão de ter, sei lá, umas 6, 7 camadas, mas na verdade tem 3, 4 no máximo, né? E aí tem a basal, a intermediária e a superficial. Eu esqueci o nome da camada, acho que é superficial mesmo. Então, é uma pele bastante especializada, né? Impermeável, com essa capacidade de adaptação a grandes enchimentos, né? E bastante peculiar, bastante diferente. Ureter. Ureter que se poderia confundir, ó, bater no olho, ficando nervoso com a prova, né? Ah, meu Deus, o que será isso? Isso aqui é um esôfago. É, verdade, parece, olha. O epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, de longe, confunde com o transicional, né? Aí você olha assim, parece esôfago. Tem uma parede muscular aqui, adventice, ixi, será que é um esôfago? Bom, primeiro esôfago tem uma muscular da mucosa, tá vendo alguma linha assim bem delimitada aqui? Não. Esôfago tem glândulas na submucosa, geralmente na submucosa, a maior parte das vezes na submucosa. Tem glândula aqui? Não. O esôfago tem duas camadas bem separadas, uma circular interna e uma longitudinal externa. Aqui tá tudo bagunçado, é característico de ureter, essa camada muscular própria meio desorganizada. Eles até tentam falar que tem uma organização lá, mas na prática, viu, no dia a dia, você fica perdidinho tentando achar as direções aqui. E mesmo que você consiga enxergar, né, seria o contrário do esôfago, né? A interna é longitudinal e a externa circular, que dá para ver mais ou menos realmente que tem esse padrão. Então, isso aqui só pode ser ureter. Ah, e todos aqueles ductos lá do sistema genital masculino. Deixa eu ver se tem algum que pode confundir. Bom, não tô lembrando se tem algum que pode confundir agora. Na hora que passar o slide eu lembro. Se tiver alguma coisa que dá para confundir, eu alerto sobre as diferenças para vocês não caírem nas armadilhas, tá? Detalhe, né, do epitélio transicional, olha, a abóbada, né, aquela cúpula bonita, né, das células em guarda-chuva. E aqui as camadas do epitélio transicional. De perto não confunde com pavimentoso estratificado não queratinizado de jeito nenhum, né? Pavimentoso é pavimentoso, esse aqui é super volumosa a célula, né? É diferente. Uma imagem à distância do ureter, a mesma coisa, ó. Tem essas dobras, né, mesmo, mas aí você vai ter camada muscular, que no caso aqui tá clarinha, ó, camada muscular mais desorganizada, meio com um padrão estranho, não tem glândulas igual no esôfago, né, não tem muscular da mucosa, então não é esôfago, não tem como confundir não. Depois que você para e pensa nesses detalhes, não tem. Bexiga, a parede dela é monstruosa, né, então você tá olhando aí, ó, bate o olho, uma camada muscular imensa. Além disso, tem alguma organização? Tem, mas é uma organização desorganizada, sabe? Você vê que tem um direcionamento assim, são, se não me engano, 3 ou 4 direcionamentos, porém, na prática, né, e também depende muito em que direção que você cortou, é um órgão saculiforme, né?
vai depender muito da direção que você fez, que geralmente só cabe um fragmento na lâmina, e aí vai ficar meio confuso. Então não preocupa com o direcionamento, quero que você reconheça que tem aqui uma parede muito espessa, até agora a gente não viu nada nos órgãos que a gente viu que tem uma parede assim tão espessa, viu? Acho que não, só se for o coração, né? O coração tem uma espessura gigante assim. Então, não que eu tô comparando o meu caso com isso aqui, mas na lâmina que a gente, todas as lâminas que a gente viu até agora, uma parede tão espessa, nas fotos que a gente viu até agora, eu só vi mesmo umas porções ali de átrio, né? Então, aí você não vai confundir isso aqui, pelo amor de Deus. Tem um epitélio grosseiro, grosseiro assim, amplo, né? Aqui dentro. Não é um endocárdio, nada disso. Então, não tem como confundir. Aí a mesma lâmina, não é a mesma não, acho que isso aqui é outra lâmina. Aí você olha aqui, ela já tá um pouquinho mais estendida, né? Mas não muito. E aí você olha também uma camada, várias camadas musculares, mesmo que seja outra lâmina, tá espessa, é uma camada ampla, né? Espessa de muscular. E aí tem uma região pequenininha aqui de tecido conjuntivo e um epitélio que de longe parece ser um epitélio espesso, né? Epitélios espessos e bem corados assim, ou são transicionais ou são escamosos, né, que são os pavimentosos, estratificados. Então, de longe não dá muito para definir, mas é um ou outro. No caso dos órgãos que a gente viu, que tem uma parede espessa muscular e um epitélio mais espesso, bexiga, né? Aqui mais de perto, as camadas musculares e o urotélio e detalhes do urotélio, né? Aqui está um pouco distendido, então tem menos camadas visíveis. Aqui uma lâmina com a distensão máxima, né? Olha o tanto que fica, né? Até aquelas cúpulas que a gente via já não aparecem, fica bem distendido mesmo. E aqui aquela imagem da uretra, né? A gente está aqui bem focado no corpo esponjoso, a uretra masculina, e a gente vê que ela tem esse aspecto também meio em dobras, né? Com várias dobras. De longe a gente não enxerga muito bem o tipo de epitélio, porque a gente pega muitas transições, né? Ali perto, ali na região mais proximal do pênis, tem a transição com a uretra, vamos lembrar, uretra prostática, urotélio. Uretra membranosa, começa já uma transição de urotélio para um pseudoestratificado colunar, né? Pseudoestratificado ou estratificado colunar. Que deve ter um pouco disso aqui, ó, essa parte mais assim. Aí vai predominar esse estratificado ou pseudoestratificado colunar na uretra, até que chega mais na porção distal, e aí começa a aparecer também um pouco de uma transição para o epitélio que vai chegar lá na região da glândula, que é pavimentoso, estratificado, não queratinizado. O nosso querido epitélio coringa, que tem para todo lado. Pavimentoso, estratificado, não queratinizado, tá? Então, tem essa imagem aqui da uretra e esses espaços, né, vasculares característicos de um tecido erétil, né, que também não tem nada que se pareça com isso. Bem evidente, inclusive com hemácias nesses outros aqui, que não deixa dúvida que são espaços vasculares, embora nem todos aparentam ter muito sangue, mas tenha. Aqui aquela imagem, aquela transição. Então, a gente está aqui na porção mais distal do pênis, que está saindo de um pseudoestratificado, eu sei que está horrível a imagem, né? Mas seria um pseudoestratificado colunar, ou estratificado colunar, começando a formar o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, que vai predominar ali na porção mais distal, chegando ali na uretra e depois, na glândula, aliás, e depois vai virar pele, né? Aqui no detalhe, ó, pseudoestratificado colunar e aqui a transição do escamoso não queratinizado. Bom, para evitar que vocês fiquem me xingando muito pelo tamanho da revisão, porque me falaram, ai, Juliana, faz mais focada.
Eu não sou uma pessoa resumida, eu não sei ser focada. E outra, como é que eu vou focar no que cai na prova? É muita barbada, né? Muita facilidade para vocês. Então, eu não consigo revisar tão focado assim do jeito que vocês querem. Mas eu vou fazer isso no genital masculino e feminino, tá bom? Vamos pegar, vamos eliminar umas estruturas e ver o mais importante. Testículo, túnica albuginea e os túbulos seminíferos. Isso chama atenção. Quando você olha o túbulo seminífero, como é que você vai reconhecer? Ele é um epitélio estratificado com vários tipos celulares, E uma coisa que chama atenção, ó, são essas espermátides ainda conectadas no epitélio com esse aspecto aí de cabecinha de espermatozoide formando, ó. E alguns espermatozoides formados no lume. Olha aqui, as espermátides maduras, tá? O detalhe de qual espermatogônia que é, célula de Sertoli, não vamos nesse detalhe que demoraria muito. Mas, é claro, você tem que ver que tem a presença de células variadas. Então, olha só, que outro epitélio que a gente tem? Primeiro, um túbulo, né? Com estroma, assim, meio pobre, que no máximo que vai aparecer são essas células de Leydig aqui, amontoadinhas, né? Mas o estroma pobre, e aí quando você olha o túbulo, você vê que tem vários, primeiro, estratificado, tá, estratificado. Aí você olha que ele parece, eu não sei, eu tenho impressão, quando bate o olho nesse túbulo seminífero, é o normal dele, mas você não tem a impressão que ele está se desprendendo, se desfazendo, né? É porque justamente isso, a espermátide vai desprendendo e vai ficando os espermatozoides aqui no lume. Então, o ápice aqui do epitélio, a parte superior, dá a impressão mesmo, é que ele está se destruindo, né? Parecendo um endométrio menstrual, né? Se soltando, não é uma coisa que tem uma superfície lisa, né? Então você procura um lume definido aqui, você não consegue traçar, porque tem células se desprendendo, soltando aqui. Então tem essa cara. Células de aspecto variado, você vê umas células com os núcleos bem chamativos, bem redondos, né? Aqueles espermatócitos mais, até esqueci o nome dele, é os primários, né? Que tem aquelas barrinhas no núcleo. E as espermátides, deixa eu ver se tem espermátide madura aqui, não tem tanta. Mas são provavelmente esses núcleos menores, espermátides mais imaturas e aquelas maduras que tem aqueles formando já aqui, ó, começando a formar. Vamos ver se tem uma imagem mais de perto. Começando a formar, isso, é isso. Essa imagem tá bonita. Então, a gente vê epitélio estratificado, aqui tá me desmentindo, né? Não tá aparecendo, até dá pra fazer um lume aqui. Mas olha aqui, ó, tá vendo? Parece uma coisa que tá desfazendo. E aí você acha, encontra esses começo de flagelo, né? Começando a querer fazer o formato de espermatozoide. São as espermátides mais maduras, né? Então, é típico do túbulo seminífero, né? Essa imagem das espermátides maduras, ou quando elas não aparecem assim, uma imagem de uma coisa que se desfaz, né? Que está se soltando, células se soltando do epitélio. Uma imagem mais clássica e mais próxima, né? A gente vê então que tem células de vários tipos aqui, só para não falar que eu não falei, célula de Sertoli aqui, outra célula de Sertoli aqui, outra célula de Sertoli aqui, vamos fazer, né? Sertoli, Sertoli, Sertoli. Os espermatócitos primários são as das barrinhas, se não me engano é o primário, né? Eu dei essa aula e já esqueci, gente, minha memória é volátil. E aqui começam outros tipos celulares, que a gente não vai entrar em detalhe, até chegar nas espermátides que já estão querendo formar espermatozoides, as mais maduras, né? Aí já tem começando a formar a cauda, né? Os flagelos. Isso também é uma imagem clássica. Cada túbulo seminífero tem uma cara, porque tem umas que tem essa imagem aqui, outros já tem mais espermátides mais imaturas, né? As mais aqui do ápice da superfície, sem o flagelo ainda. Então, são vários estágios de diferentes túbulos. Em cada região do túbulo pode estar numa fase diferente, né? Mas importa reconhecer que é estratificado, células redondas, com caras diferentes
E, de preferência, eu vou colocar uma imagem que tem espermátides, se eu resolver pôr uma figura de testículo, né? Já o epidídimo, também eu acho uma imagem muito linda. É uma imagem que não tem como deixar fora da prova, tá? O epidídimo, você vê que tem músculo em volta, né? E é um túbulo único, né? Lembra? Que é todo enoveladinho. Ele tem músculo para contração. Ele tem cílios, os estereocílios. As células são altas, né? São colunares. E aí a gente vê, geralmente, espermatozoides aqui no centro, né? Aqui dentro. Então, é muito típico o epidídimo. E ele se parece, vou ver se na próxima imagem, parece um kiwizinho, ó. Isso, ó. Então é o kiwi. Lembra um pouco esse kiwizinho aqui. Epidídimo eu acho muito fácil. Tem sempre uns espermatozoides aqui no lume. Então as células aqui, se não me engano, são pseudoestratificadas, né? É o que parece. Então é muito clássica a imagem de um epidídimo, não tem como errar. Vamos tirar os ductos, né? Ductos e as glândulas anexas aqui, tirar a próstata, vesícula seminal, para a gente acabar a rola mais rápido. Vamos olhar a imagem do pênis, né? Então tem aqui o corpo esponjoso, 2 corpos cavernosos, com túnica albugínea também espessa, olha só, a espessura da túnica albugínea. E a uretra, aquela mesma imagem, ó, que é do estolo de Guide, com a uretra esponjosa aqui no meio, né? Tecido erétil, nitidamente, várias cavidades, né? Com sangue dentro. Parece um ETzinho, vê se não parece, né? Não tem, quando eu bato o olho, eu sempre comparei com outras imagens para ficar mais fácil. Vê se não parece um ET Grey. Eu adoro ETs, gente. Aqui é a boquinha do ET, ó. Um alienígena Grey, típico, né? Então, ó, aqui só mostrando aquele detalhe do epitélio da uretra que eu já falei agora mesmo para vocês. Então, epitélio aqui pseudoestratificado colunar nessa região, tá bom? Carinha do ET é o pênis, é fácil de reconhecer. Gente, eu acho que vocês vão sonhar com a minha voz, que vocês estão aí às vésperas de uma prova que vale 10 pontos, ouvindo minha voz por quase 3 horas. Quase 3 horas? Não, isso, quase 3 horas. Vão sonhar comigo, hein? Então, olha só, vamos pensar, foco, ovário. Ovário, folículos primordiais, túnica, albugínea também tem, que no caso ela tá mais espessa, né? Aqui ela tá fininha, aqui ela tá mais espessa. E aqui alguns folículos primordiais. Não vou cobrar o tipo de folículo, só quero que reconheça o ovário, tá bom? Aqui folículos em outros estágios de maturação. Eu acabei de fazer essa aula para vocês, vocês devem ter assistido para fazer a prova, né? Então tem os que tem unilaminar, multilaminar, que é muitas camadas, mas o importante é você reconhecer que aqui dentro tem um ovócito, tem a zona pelúcida e a camada de células granulosas. Numa lâmina de ovário inteira, você vai ver, né, folículos em vários estágios de maturação. Como nessa lâmina aqui, ó, a gente enxerga, não sei se vocês conseguem ver, né? Vários folículos primordiais, eles tendem a ficar aqui logo abaixo, né, do epitélio germinativo aqui da superfície. Aí já, quando eles vão amadurecendo, eles tendem a ficar num lugar mais abaixo, assim. Então, aqui folículos em um estágio de maturação um pouco mais avançado. E aqui um super folículo de Graft maduro, né, com o antro e tal. Então, aqui está o ovócito perdido, aqui tadinho sozinho, no meio dessa imensidão. Em breve, que se aproxima de aqui e vai ovular, ok? Então, outra imagem que teria, assim, de ovário seria uma imagem como essa aqui, né? Uma bela imagem para colocar, para reconhecer um ovário. Útero não tem como tirar. Endométrio, né? Miométrio, fácil. Endométrio, extrato basal, extrato funcional. Quando as glândulas estão retas, assim, mais retilíneas, é um endométrio proliferativo mais inicial, tá?
Então, o endométrio proliferativo inicial tem essa carinha aqui. Glândulas retas ou começando a ficar tortuosas, apenas começando, mas a maioria retas. E as células, a gente vai ver daqui a pouco, vamos ver isso. Então, as células são essas células que também são colunares, elas têm esses núcleos meio amontoados e muito basofílicos, são núcleos que a gente acha um pouquinho feios, né? Mas eles são assim mesmo, tem essa carinha. Pode ter célula ciliada ou não ciliada, né? Geralmente é célula secretora de muco. As ciliadas tendem a ficar mais na superfície, lá em cima do endométrio, recobrindo a superfície dele. Pode ter ciliada também. Então, olha, carinha de endométrio proliferativo. Então, você procura bacúolos aqui de glicogênio, não tem, né? E as glândulas estão mais retas, os lumes mais estreitos, ó, lumes estreitos, tá? Isso também é endométrio. Endométrio é de um secretor inicial, tá? E a gente tem aqueles núcleos infranucleares, né? Vacúolos infranucleares de glicogênio, que mostra que é uma fase secretora inicial. Na fase secretora final, que aquele processo de ficar tortuosa já fica mais tortuoso ainda, então as glândulas vão ficando mais amplas, os lumes mais amplos, mais sinuosas, né, formando essas ondas mais proeminentes, e às vezes tendem a fazer essas protuberâncias aqui, parecendo dentinho de serra também, né? Então, vai ficando com essa cara estranha, um endométrio secretor mais final. Então, aqui, ó, um secretor. Isso. O secretor inicial, tá fora de ordem isso. O secretor inicial, o bacúolo de glicogênio, né, esse lado, esse citoplasma mais claro tá abaixo do núcleo, como aqui, ó. Isso um secretor, será que aquilo era secretor inicial também? Eu acho que tá mais pra final, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos seguir em frente. Esse, não, aquele é final mesmo. Fazendo, ó, os dentinhos de serra, a gente enxerga de longe, né? Esse endométrio com glândulas amplas, a sinuosidade até meio que se perde, né? Mas ela tá aqui, ó. Mas é que ainda só surgem essas protuberâncias, né? Ó. Então é endométrio bem secretor mesmo, perto da fase menstrual. Esse aqui não precisa. E aí vem o menstrual, né? Que é uma sensação de que você está desabando, né? Que está arrancando pedaços. Então, o que a gente vê são fragmentos de endométrio soltos, o epitélio de superfície às vezes não aparece mais, bastante sangue, embora possa aparecer sangue nos endométrios secretores, por exemplo, finais, né? Mas aqui a gente vê, ó, que nem as glândulas nem estão mais normais, elas já vão começando a ficar com aspecto estranho, porque o tecido tá meio necrótico, né? Ele tende a ficar mais necrótico, porque sofreu isquemia e tudo mais. Aí a gente tem essa impressão que é como se estivesse desfazendo, despedaçando, desmanchando. Então aqui num detalhe, ó, glândulas meio soltas, sangue, né, hemácias. Não tem, o estroma sofre, eles falam breakdown, né? Sei lá como é que traduz isso. Desmanchando, desfazendo. Colo uterino. Colo uterino, ectocervice, epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, aquele epitélio coringa que aparece para todo lado na gente. A endocervice, que é o epitélio glandular, colunar, simples colunar, secretor de bastante muco, aí a gente vê as glândulas aqui dentro, aqui glândula também mais profunda, e aqui o epitélio transicional, né? Que na verdade ele sofre uma transformação, que a gente chama de metaplasia. Aqui, esse epitélio aqui, ó, tá em cima de glândula, ele é escamoso,
mas ele está em cima de glândula. Significa que essa região aqui, um dia, já foi como essa, glandular. Mas aí, como ficou exposta ao meio ambiente vaginal, tem um pH ácido, é agressivo, se transformou no epitélio escamoso. Mas isso aqui não tem detalhe. Para reconhecimento, você tem que reconhecer isso aqui, ó. Epitélio escamoso aqui e glandular aqui dentro. E sempre aparecem esses cistos de Navitt, né? Eles são bem frequentes. Eles ajudam também a fazer o diagnóstico. Quando você está meio desesperado e não sabe o que é, procura uns cistos grandes assim, ó, provavelmente colo uterino. Só um detalhe, né? Ectocervice, endocervice. Então, epitélio escamoso, não queratinizado, epitélio simples colunar secretor de muco. E mucosa vaginal. Vagina é epitélio coringa de novo, paventoso, estratificado, não queratinizado, ou seja, escamoso. E tem músculo aqui embaixo, tudo mais, na parede da vagina, mas basicamente para reconhecimento, você não enxerga nada muito detalhadamente. Eu falo isso porque é o mesmo epitélio do esôfago, é o mesmo epitélio da glande, é o mesmo epitélio da cavidade oral. Então aqui, ó, vagina vai ter o quê? Não tem glândula, não tem nada, tá? Só tecido conjuntivo e músculo. Então, a vagina tem essa característica de ter basicamente um paredão e a mucosa vaginal logo acima, tá? Então, se fosse esôfago seria diferente aqui embaixo, se fosse cavidade oral teria glândula salivar e assim vai. Pronto, acabou a tortura, boa prova amanhã, 10 horas da manhã, tá bom?